Quero agradecer a oportunidade de contar a minha história e transmitir toda uma luta para as novas gerações de famílias, porque não é fácil ser mãe DMD, ser médica de DMD. Na verdade, eu sou uma pediatra, meu nome é Ana Lúcia Langer, não sou neurologista, todo mundo acha que eu sou neurologista, porque na verdade há muitos anos, eu diria que um pouco mais de 30 anos, que eu mexo com doença neuromuscular, em particular as distrofias musculares e em particular a distrofia muscular de Duchenne. Por que eu me especializei em DMD? Na verdade, quando eu me formei, eu nem aprendi o que era distrofia muscular. Isso não se ensinava na escola. E eu vim de uma escola boa, eu me formei pela Escola Paulista de Medicina, mas aconteceu que eu tive um filho com DMD. E naquela época, meu filho nasceu em 85, naquela época o que eu ouvi de todos os lados era a palavra não tem o que fazer, volte para casa, aguarde a morte, ainda bem que você tem filhas, que elas vão viver. E eu fiquei desesperada, mesmo querendo sair do Brasil, eu recebi negativas. Não venha, não temos o que fazer. E aí eu resolvi estudar essa doença. Eu vou estudar essa doença e eu vou entender o que acontece, porque é uma doença rara e é tão desconhecida. Se hoje tão poucos conhecem a doença, imagine 30 e poucos anos atrás. E eu peguei um livro de anatomia e comecei a estudar a anatomia do músculo. E assim tudo começou. Olha, não foi mais fácil reconhecer os sinais do meu filho. Sabe por quê? Ele era gemelar, ele era gêmeo. E ele teve alguma coisa quando ele nasceu, ele teve um sofrimento fetal. Então eu imputava esse sofrimento fetal quando ele nasceu. Com 2 anos e meio mais ou menos, ele teve que fazer uma cirurgia de amígdala. E ele teve um acidente anestésico nessa cirurgia de amígdala. Então, novamente, eu imputei ao acidente anestésico as alterações que eu via. Quando ele tinha 4, 5 anos, ele mesmo chegou para mim e falou: mãe, eu caí muito, tá na hora de você me levar no ortopedista, você não acha? Então toda aquela negação que eu fazia, eu estava pensando na distrofia, claro que eu estava pensando, eu estudava, mas toda aquela negação foi estampada na minha cara como um tapa pelo meu próprio filho e eu procurei um ortopedista para começar a minha novela. Essa jornada diagnóstica foi complicada, porque eu pensava em distrofia muscular de longe. Eu vi uma perninha mais grossa e na distrofia muscular a gente tem um aumento das panturrilhas, que é a batatinha da perna. Mas a minha família é uma família de pernas grossas, então eu achei que não tinha nada a ver. E comentava com os meus colegas pediatras: olha, meu filho cai, meu filho tem dificuldade de se levantar, conhecido como sinal de Gowers. E o pessoal: não é nada, imaginação. Até que eu levei ele no ortopedista. Eu falei: não vou levar em neurologista, vou levar em ortopedista. E o ortopedista olhou para uma cara para mim, que hoje eu vejo que chama-se capacitismo, uma cara de pena. E eu falei assim: pode falar, eu já sei o que é. E aí a gente fez a primeira dosagem enzimática, né, que foi a da enzima CPK, o creatinofosfoquinase, que deu bem alta. Naquela época a gente não tinha a disponibilidade como a gente tem hoje de teste genético, então eu acabei procurando um neurologista, acabei procurando a USP, o Centro de Estudos do Genoma Humano, e nós fizemos a biópsia e confirmamos a DMD. Ninguém tinha o que fazer, todo mundo só falava: vai para casa, espere em casa, não se tinha remédio. Eu comecei a estudar. Assim, lógico que passei 6 meses chorando, como toda mãe, né? Mas passado o luto, eu arregacei as mangas,
falei, meu filho, eu queria que fosse diferente e eu vou mudar essa história. A gente acha que pode fazer tudo lá quando você é jovem. E eu comecei a estudar muito e assim começou. Não tenha dúvida que meu filho foi a faísca para eu ajudar as outras famílias, mas nem tudo foram flores. No começo eu não gostava de ajudar, porque cada criança que chegava no meu consultório e repetia a história, era a mesma história que eu conhecia, e cada vez era sofrimento novamente. Então não foi fácil. Aí eu comecei a manter um consultório meu, normal, de pediatria, que eu só era na Vila Mariana, e comecei eventualmente a atender na USP, só que começou a aumentar o número de procura para DMD, porque ninguém atendia DMD. Eu atendo, mas não faço nada e volto daqui 6 meses para refazer os exames e ver quando você piorou. E aí as coisas foram crescendo e paralelamente essa parte médica, bom, as coisas foram crescendo e eu acabei abandonando a pediatria geral. Eu continuei fazendo pediatria nas crianças com DMD. Tá? Tudo era adaptado a esse tipo de doença que eu comecei a atender. E paralelamente a isso, a gente começou a fazer um grupo de pais, que foi um embrião de uma associação. E aí nós começamos com um grupo de pais, e era grupo com G maiúsculo e P maiúsculo. Esse grupo de pais, em 2016, virou a APDM, que é a Associação Paulista de Distrofia Muscular. Mas até lá, hoje ela é oficializada, mas até 2016 ela era informal. Né? E assim as coisas foram crescendo. Tá? Então eu comecei a ser líder de associação, comecei a me aprofundar cada vez mais e acompanhar todas as novidades nesses anos todos. E hoje eu sou uma referência até internacional na DMD. Eu acho que eu tenho quase 1000 pacientes com DMD, quer dizer, não todos estão acompanhando, que alguns já foram, mas que passaram por mim. Né? Muitos estão acompanhando e continuam chegando, mas eu entendo plenamente tudo o que acontece dentro de uma casa com uma criança com DMD. Ela faz essa diferença de atendimento, o fato de eu ser mãe, ele faz a diferença sim. Embora eu, na frente do paciente, eu faço questão de manter uma postura de médica. Sabe? É muito importante que eu tenha uma relação médico-paciente. Agora, na associação, eu posso ser mãe também. Então, hoje eu já sou meio a meio na associação. Um pouco mãe, um pouco médica. Hoje, na Associação Brasileira, que é a Aliança Distrofia Brasil, eu faço parte do Conselho Consultivo, como especialista médica. Então as coisas meio que se misturam um pouco, por mais que eu tente separar, as coisas se misturam. Mas eu tento não deixar a emoção me conduzir na conduta médica, isso é importante. Bom, há 30 anos, quantos desafios havia? Eu não tinha a possibilidade de fazer um diagnóstico genético. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer, porém, existe um desafio, que é o fato de ser uma doença rara e não se conhecer a doença para se pedir o exame para confirmar a hipótese. Então, muito poucos médicos conhecem a doença e são capacitados para pedir o exame para confirmar a sua hipótese. Então, muitas vezes é a própria família que acha que seu filho está andando errado, aí procura ortopedistas, usa botinha para pé chato. Ou então, às vezes, é o fisioterapeuta que acompanha aquela criança que é meio preguiçosa, é assim que ela é chamada, e é esse fisioterapeuta que chama atenção para a família. Na verdade, a criança ela nasce aparentemente normal. Eventualmente, a gente tem um atraso na marcha. Uma criança normal, ela anda até 15 meses. 15 meses tem que andar.
A de DMD, com frequência, ela passa um pouco desse prazo, 16, 17, porém ela vai no pediatra e existe uma frase tão linda, tão democrática que eu odeio: toda criança tem seu tempo. Tá? É uma frase mentirosa. Não é toda criança tem seu tempo, é toda criança tem seu tempo dentro de certos limites. Sabe? Então, se ela não andou com 15 e andou com 16, ela não está no tempo dela. E ela tinha que ser investigada. E isso a gente não vê que aconteceu. Então o diagnóstico é muito complicado. Hoje a biópsia é uma coisa assim raríssima, só em casos absolutamente excepcionais que a gente indicaria uma biópsia. Hoje a gente tem o diagnóstico genético, que é um simples exame de sangue e que me diz que a pessoa, o menino, no caso, tem a doença e qual é a mutação dessa doença. Na minha vida eu vivi muito pelo meu filho. Meu filho faleceu em 2020 com 35 anos. Eu posso dizer que ele teve uma vida feliz. Você pergunta para as crianças com DMD se elas são felizes, a grande maioria diz que é feliz e a grande maioria quer viver. Mas a estourada maioria. Então o que eu falo para as mães é que tentem ser felizes. Não sobrecarreguem seus filhos porque eles são DMD. Eles têm DMD, mas eles são crianças, eles são jovens, eles são adolescentes e eles têm todo o drama dessas idades. Então é importante que eles sejam felizes. Às vezes chega no meu consultório uma mãe que fala: o que seu filho faz para tratamento? Além do tratamento clínico, faz físio 10 vezes por semana, químio, faz ecoterapia, música, terapia ocupacional 50 vezes. E eu não sei como tem 24 horas o dia, porque... E vem, que horas brinca? Não brinca, né? Vive para se tratar, não se trata para viver. Então, isso é a primeira mensagem: vamos ser felizes. É importante, porque a vida vai passar. E a outra coisa é: não seja individual, não seja individualista. Se junte aos pares e fortaleçam as associações e lutem juntos. É muito importante que se lute junto com um objetivo bem delimitado, racionalmente.